Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje eu quero trazer um vídeo aqui para a gente entender como que o trabalho de SEO evoluiu nos últimos 10 anos. E como que eu vou fazer isso? Eu vou contar para vocês como que eu fazia SEO lá em 2012 e como que eu faço SEO hoje, passados mais de 10 anos aí entre um período e outro. Vocês vão ver que muita coisa aí mudou, as estratégias, as formas da gente fazer SEO, e é isso que eu quero comentar aqui no vídeo de hoje, que é como eu fazia SEO então em 2012 versus a versão 2022, que com certeza está muito melhor. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Como que a gente fazia SEO on-page? Vamos lembrar que em 2012 a gente estava começando a ouvir ali os primeiros nomes de grandes updates como Google Panda, Google Penguin. A gente ainda não tinha Mobile First, a gente não tinha um monte de outras coisas que vieram, né, de updates, Core Web Vitals, Page Experience, a gente não tinha, e isso lá atrás. A gente se preocupava com outras coisas que não eram essas que estão mais, vamos dizer, em alta aqui no momento. Então, lá em 2012, como que eu fazia a minha análise de on-page? Eu trabalhava um fator de ranqueamento por vez. Sim, eu sempre trabalhei no modelo assim de entregas recorrentes para o cliente, normalmente uma entrega por semana, que hoje, traduzindo para minha metodologia de trabalho, seria uma análise de SEO por semana. Só que eu trabalhava de um jeito que eu não entendo como que eu fazia desse jeito lá em 2012, e graças a Deus eu mudei isso aí com o passar dos anos. Que eu entregava a otimização de um fator de ranqueamento por vez. Então, vou dar um exemplo de uma análise que eu fazia. Eu entrava no site, selecionava um grupo de páginas que eu queria ter um bom posicionamento e vinha lá e melhorava o title delas, e era isso a minha análise. Pedia para mudar os títulos que tinham que ser mudados, fechava a análise, mandava um PDF para o cliente e falava, ó, tem que mudar esses títulos aqui, aí o programador deles ia lá e fazia a mudança dos títulos. Aí na semana seguinte eu vinha e falava, bom, nessas mesmas páginas eu acho que eu quero pegar e trocar o H1, porque o H1 tá com problema, etc, ou não tá no lugar certo e tudo mais. Eu ia lá e pedia para arrumar o H1. Fechava o arquivo PDF, mandava. Próxima semana, agora eu vou trabalhar as imagens. Eu pegava essas páginas, melhorava as imagens, fechava o arquivo, pedia para arrumar as imagens. Próxima semana, agora eu acho que eu vou trabalhar links internos. Eu acho que links internos é o que está faltando aqui. Aí eu ia lá, trabalhava os links internos e era assim, uma semana após da outra, mandando ali pequenos ajustes para serem feitos no site como um todo, de páginas, entre aspas, aleatórias. Óbvio que eram as páginas que eu queria posicionar, mas vocês percebem que em momento algum eu falei de palavra-chave. Eu simplesmente falei que são as páginas que eu queria posicionar ali. E eu vinha fazendo assim, de pouquinho em pouquinho, uma coisinha por vez ali nas otimizações. E sabe qual que eram os problemas que isso me trazia? Demorava muito para ver resultados, porque, vamos lá, só para trabalhar title, H1, imagens e links internos, eu demorei um mês para trabalhar só essas 4 coisas em uma única página. Claro que eu trabalhava várias páginas ao mesmo tempo, porém, eu acabava demorando muito para conseguir otimizar 100% uma página, porque até eu fazer todo o trabalho, a gente nem entrou no conteúdo, etc, um monte de coisas, demorava muito para ver os resultados. Eu não tinha previsibilidade do tamanho da minha análise, afinal de contas, eu começava ali, primeiro trabalhando no title, aí você fala, pô, title é um negocinho desse tamanho, tem ali poucos caracteres, não sei o que. Aí na semana seguinte pegar H1s, depois imagens, aí putz, tinha um monte de imagem, umas análises iam gigantes, outras análises iam enxutas, pequenininhas. O que fazia com que, se eu me programasse para sempre usar uma quantidade de horas por análise, não dava certo, a conta não fechava, então eu não tinha previsibilidade do tamanho e quanto tempo eu levaria para fazer a minha análise. E não existia um padrão, ou seja, uma semana eu estava trabalhando a parte de título, a semana eu estava trabalhando imagem, na outra semana eu estava trabalhando link interno, o cliente ficava perdido, e toda vez que eu mandava uma análise, vinham dúvidas. Por quê? Pô, não, mas não era pra mexer no título? Por que agora a gente tá mexendo em imagem? Não, mas o link, mas o que o link tem a ver com o título? Começava a ficar aquele bololô todo e eu tinha que toda hora explicar pro cliente. Então, gerava muito ruído na comunicação. Agora,
né, já 2022, 10 anos depois, como que eu trabalho, né, nas minhas análises? Eu trabalho orientado a palavras-chave, ou seja, eu seleciono quais são as palavras-chave que eu desejo otimizar e eu já faço tudo que eu posso otimizar para aquela palavra-chave em específico. Por quê? Terminado aquele dia, aquela análise onde eu otimizo algumas palavras-chave, eu já fiz 100% do meu trabalho rapidamente em uma única análise para várias palavras. Consequentemente, os resultados vêm muito mais rápidos porque eu já peguei ali e trabalhei tudo que dava para fazer naquela página, então o resultado vem mais rápido e cada palavra recebe já uma dose de otimização caprichada, que às vezes é o suficiente para subir para o top 3, top 1 às vezes, dependendo do nível de concorrência. Eu também consigo ter previsibilidade, né, das minhas entregas, porque se eu sei o que eu vou analisar para cada palavra-chave, eu consigo calcular quanto que eu vou gastar em média de tempo para desenvolver aquela análise e qual que é o meu esforço necessário em horas ali para poder finalizar tudo. Então, eu consigo ter uma previsibilidade de investimento, de mão de obra, de tudo bonitinho ali para aquela análise. E também o cliente ele entende rapidamente qual que é o meu processo. Eu não tenho que ficar toda semana explicando o que eu estou fazendo. Por quê? Uma vez que eu explico a primeira, todas as outras ele já sabe como funcionam. Então, isso aí é muito bom. Agora, vamos falar de conteúdo. Como que eu otimizava conteúdo lá em 2012, 10 anos atrás? Eu tentava o quê? Melhorar o conteúdo, vamos dizer, sozinho, pensando só em SEO. Era mais ou menos assim que eu posso resumir a minha experiência de otimizar os conteúdos lá em 2012. Lembrando que aqui a gente estava começando a ver Panda, essas coisas. E não era o Panda de agora, era o Google Panda de 10 anos atrás, que era bem mais leve, bem mais de boa. Hoje o Google tem uma máquina ali que é muito mais inteligente do que a primeira versão do Panda lá de 2010, 2011, lá atrás. Então, esse é o grande ponto aí, que o algoritmo era outro. E aí, o que a gente fazia, né? A gente ia mexendo no conteúdo lá, só com a cabeça de um profissional só de SEO, esquece o resto do mundo, só existia SEO na minha cabeça, e aí o conteúdo muitas vezes ficava meio que, vamos dizer, ruim, porque eu insistia, sei lá, em densidade de palavra-chave, quantidade de palavras no texto, tamanho do texto ideal tem que ser assim, formato, não sei o que, papapá. Obviamente que não era a melhor estratégia. Muitas vezes o cliente até detestava o texto, como ele ficava após a gente mexer. Alguns clientes falavam, não vai mexer no meu texto mais não, porque vocês estão detonando o conteúdo que eu dei um trabalhão para fazer bonitinho, vocês estão detonando aí para fazer esse tal de SEO. Isso era o que acontecia lá em 2012. Mas hoje, em 2022, eu otimizo o conteúdo pensando primeiramente na intenção de busca do usuário e como que vai ser a experiência deste usuário quando ele chega na minha página. Ou seja, o conteúdo ele tem que atender 100% ao usuário e ao meu cliente também, que me contratou para mexer ali no conteúdo, porque não pode ficar um texto feio. Obviamente, hoje eu tenho essa percepção, coisa que quando eu comecei na minha carreira não tinha muito essa percepção. E, obviamente, atendendo o usuário, o meu cliente vai atender ao Google também, porque eu estou fazendo um trabalho ali de qualidade, é um conteúdo realmente de qualidade pensado no usuário. O conteúdo ele fica gostosinho de ler ali, a pessoa realmente vai ver que é um conteúdo útil. O primeiro passo para você criar um conteúdo que vai posicionar é que ele seja útil para a intenção de busca do usuário. Se o usuário quer saber 5 passos como fazer alguma coisa, você precisa entregar um conteúdo de 5 passos. Se o usuário ele quer uma receita de bolo, você tem que entregar uma receita de bolo. Se o cliente, se o usuário ele quer comprar um celular, você vai ter que entregar uma página que venda um celular. Você sabe como que é uma página de e-commerce. Eu nem precisei falar, você já imaginou na sua cabeça aí a página do e-commerce com o preço, o nome do produto, foto, descrição. Isso é a intenção do usuário quando ele digita lá comprar iPhone 13. Essa é a intenção dele de chegar a uma página de e-commerce que vai vender o produto para ele. Então, a gente vai aprendendo com o tempo que a intenção do usuário, o conteúdo de qualidade e um conteúdo útil é a composição ideal para você otimizar aí os seus conteúdos, né? Então, hoje existe muita estratégia por trás,
ali da criação dos meus conteúdos, principalmente pensando no funil como um todo de marketing e vendas, onde eu posso, inclusive, alguns conteúdos auxiliar o pessoal de inbound marketing, atraindo pessoas topo de funil para converter, baixar um material rico. Então tem muita estratégia por trás ali dos conteúdos, não é simplesmente uma produção pensada em ter um posicionamento de palavra-chave. Inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre posicionamento e umas coisinhas mais de resultado. Agora, como que era o link building? Putz, link building em 2012. Aqui o Penguin estava começando a sair ali das suas caras nesse ano aqui, se eu não me engano, se a minha memória não tá curta aqui. Então, o que a gente fazia até a saída do Penguin, acho que por um tempinho ali, enquanto o Penguin ainda estava bonzinho assim, a gente fazia o que? Era ganhar, fazia tudo para ganhar qualquer link, valia tudo para ganhar links, a gente pegava, fazia um blogzinho para colocar o link ali, fazia troca de link, fazia um monte de coisas que, obviamente, primeiro, já a dica número 1, troca de link, compra de link, tudo isso foge às boas práticas, né, as diretrizes que o Google prega. Então, não faça isso. Eu fiz isso lá em 2012 porque eu, na época, estava aprendendo assim, parecia que era o correto. Depois eu fui estudar mais a fundo e logo eu vi que não era bem assim que funcionava. Principalmente quando eu comecei a trabalhar com grandes marcas, eu percebi que, opa, existe um outro mundo aqui com as regras certas. Eu estava fazendo com as regras erradas. E aí eu aprendi o jeito certo de fazer. E obviamente que hoje eu faço sempre procurando seguir todas as boas práticas e diretrizes que o Google nos passa, porque eu não sou louco de punir o site do meu cliente, porque isso pode acontecer se de repente você faz uma troca de links aí meio indevida, etc. Então, toma cuidado. Link building é coisa séria. Tem gente que fala que não existe link building, etc. Mas faz uma troca de link aí meio zoada para você ver se seu site não vai ser penalizado. Então, toma cuidado. Então, lá em 2012, a gente ganhava links de baixa qualidade, era muito mais foco em quantidade do que em qualidade, então era a zona. Por isso que o algoritmo do Google veio incrementando cada vez mais ali, né, essa parte do link building, e hoje, vamos dizer, somente os links realmente de qualidade é que contam. Links porcaria, etc., acabam nem contando e às vezes podem só atrapalhar a sua estratégia de SEO. Então, toma cuidado aí, porque hoje, né, em 2022, como que eu faço, qual que é o jeito certo de você fazer a parte de link building? Se você vai ganhar um backlink aí, sempre avalie o contexto e a qualidade. Então, quais que são os benefícios de você avaliar o contexto e a qualidade? Primeiro, você vai estar recebendo ali, né, um link que ele tem um contexto muito bom, ou seja, se alguém chegar no site que está apontando esse link para você, provavelmente é um público qualificado, ele vai clicar no link, vai vir para o seu site, vai ficar satisfeito, pode ser até um potencial cliente para adquirir seus produtos ou serviços. Então, isso é um contexto. A pessoa saiu de um site, foi para o outro, porque a intenção que trouxe ela aqui, ela é válida, existe um contexto realmente autêntico ali que vai fazer com que você possa ter até um potencial cliente. Então, esse tipo de link, ele tem qualidade, e por ter qualidade você vai ver ali que você tem ganho sim quando você recebe links de extrema qualidade. Então, fuja dos números ali e fala, não, eu quero mais backlinks. Cuidado. Somente quantidade não vai te garantir melhores posicionamentos. Você precisa focar muito mais na qualidade do que na quantidade. Tanto que hoje, quando a gente vai fazer o trabalho de link building, a gente faz todo aquele trabalho de prospecção, né, que é o outreach, etc. A gente vai prospectando ali possibilidades de se construir um backlink, mas numa velocidade totalmente diferente do que anos atrás. A gente não está focado na quantidade, nós estamos focados hoje na qualidade de um backlink, porque isso sim pode fazer diferença para a sua estratégia de SEO. E como que a gente fazia? Mensuração dos resultados, né? No caso, como eu fazia a mensuração dos resultados lá em 2012. Basicamente, o meu foco era posicionamento. Era só posicionamento que vinha na minha cabeça, eu só queria ver palavras em primeiro lugar, independente do que ela representava, se ela ia gerar vendas para o meu cliente ou não. Então, lá em 2012, o meu foco era
saber se a palavra-chave que eu pensei que era legal ficou em primeiro lugar para poder vender esse resultado para o meu cliente. Porém, palavras-chave bem posicionadas, mas que não geram visitas ou que não geram negócios para o meu cliente, levam ao quê? Ao cancelamento do projeto. Por quê? Mesmo que o cliente veja um monte, dezenas de palavras-chave no topo do Google, mas se não está vendendo mais, para que ele vai estar gastando dinheiro com você aí fazendo o trabalho de SEO, não é mesmo? Então, eu aprendi depois de eu ter perdido vários freelancers e não sei o que, projetos, eu sendo cobrado por resultados, eu entendi o que é esse tal desse resultado. E hoje, em 2022, eu sou muito mais focado em gerar negócios para o meu cliente através do tráfego orgânico, que para ser gerado, aí sim eu preciso de ter um bom posicionamento nas pesquisas do Google. Quando você entende isso, você começa a perceber que a forma como você faz a pesquisa de palavras-chave muda, a forma como você avalia os resultados também muda, porque você não está só preocupado com o posicionamento, você verifica se esse posicionamento está gerando acessos para a página correta, o que acontece com essa visita quando chega na página correta, se ela está convertendo, está comprando, está preenchendo o formulário. Tudo isso você avalia a taxa de conversão, porque dependendo do tipo de palavra-chave, pode ter palavras que convertem mais e outras que convertem menos, mesmo sendo um tráfego orgânico. Tudo isso você consegue mensurar e é o jeito que eu faço hoje. Eu estou muito mais comprometido em entender qual é a estratégia do meu cliente e ajudá-lo a bater essa meta através do tráfego orgânico que o trabalho de SEO pode trazer, porque a gente vai posicionar palavras estratégicas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai pegar, esquece loja virtual, esquece sites que vendem serviço. Você vai pegar uma empresa que ela está trabalhando muito forte em branding e inbound marketing. Ela vai usar o inbound marketing para fazer um branding bacana ali, etc. Aí você pega, o que você vai trabalhar? Palavras-chave que vão levar as pessoas para o blog, para páginas específicas de um material rico. E isso vai o quê? Ajudar o seu cliente a ter mais conversões para a estratégia de inbound marketing. Pode ser para também uma outra estratégia para vendas, outra estratégia para vender serviços, mas você tem que entender qual que é o business do seu cliente, qual que é o negócio, como que ele ganha dinheiro. Se você entender como que o seu cliente ganha dinheiro, você pode ajudar ele. Agora, se você nunca parar para entender como que o cliente ganha realmente dinheiro, você pode estar aí fazendo uma estratégia nada a ver de SEO, ao invés de ajudar o seu cliente a ter mais resultados. Enfim, era assim que eu fazia SEO lá em 2012 e provavelmente muita gente também, e é assim que eu faço SEO agora em 2022. Obviamente que isso aqui só foi uma pincelada para eu poder compartilhar com vocês como que era feito, eu fazia antes e faço agora, mas tem muito mais coisas que mudaram, tanto que eu criei a minha metodologia para sanar todos esses problemas aí que eu vinha passando antigamente e hoje eu já não tenho mais esse problema, por isso que eu decidi montar a comunidade Imamura de SEO, onde tem lá todo o meu processo bonitinho, tintim por tintim, com modelos de análise, modelos de relatório e muito mais para quem quer aprender a fazer SEO da maneira correta. Então, se você quer aprender aí como que eu faço SEO certinho em 2022, tem aí a comunidade Imamura de SEO para você clicar no link que está aí na descrição, vir aqui conhecer todos os nossos módulos, já são cerca de umas 90 aulas que estão disponíveis lá, tem mais aulas por vir, então você pode aproveitar e conhecer todos os módulos, todas as aulas lá, e o melhor de tudo, você pode acessar a comunidade com garantia incondicional. Você tem 7 dias para consumir todo o material que você quiser. Olha todas as aulas, assiste o máximo de aulas que você conseguir lá. E se você gostar, você continua com a gente. Se você não gostar, você pode ter 100% aí do seu dinheiro de volta. Lembrando que tem alguns benefícios para quem é aluno da comunidade, como por exemplo, eu analisar pessoalmente o site dos alunos, os projetos que eles estão trabalhando e gravar o meu processo de trabalho para que vocês possam aprender na prática como que eu faço SEO, e também tem a nossa comunidade lá no Facebook, onde todo mundo manda dúvidas, comentários, vagas de emprego, jobs, etc. Tem uma comunidade muito viva lá no Facebook também para a gente trocar figurinhas e aprender com outros profissionais, fazer networking. Então, a comunidade Imamura
realmente é o melhor lugar para você aprender SEO, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda terça e quinta tem uma aula nova aqui no canal. E se ficou interessado na comunidade Mamura, não se esqueça de clicar no link que está aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima live aqui no meu canal.